Artigo 93, segunda parte. Vamos lá então, nós paramos no artigo 8º-A. A remoção a pedido ou permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2. Isso foi incluído pela reforma do Judiciário. O que nós devemos observar? Existe a remoção do magistrado ou a permuta. Estamos falando de a pedido, não é de ex officio. Eles pediram para que haja remoção ou para que haja permuta. Então vai ser de acordo com as alíneas que nós veremos agora. Essas alíneas A, B, C e E, elas falam da promoção dos magistrados por merecimento ou por antiguidade. A letra A fala que é obrigatória a promoção, que figure 3 vezes consecutivas. Nós vimos isso já no vídeo passado. Nós falamos sobre a promoção por antiguidade, como que ela prevalece, qual é a exceção, e falamos da letra C, que é a aferição de merecimento conforme desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza. Necessita ainda de curso de aperfeiçoamento. E a letra E falamos que não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder até que ele resolva essa situação. Então, no que couber, isso será utilizado também no caso de remoção ou permuta. Esses critérios de presteza, esses critérios, por exemplo, da letra E, que ele deve despachar os autos, no que couber será aplicado na remoção ou na permuta de comarca com igual entrância. É o mesmo nível, é a mesma entrância. Guarde isso para a prova. Não é entrância superior. Não estamos falando aqui de promoção. Estamos falando aqui de permuta ou remoção de mesma entrância. Mesmo assim, aqueles critérios de promoção, no que couber, serão aplicados aqui. 9. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. É o princípio da publicidade e o princípio ainda da fundamentação do juízo. Toda decisão deve ser fundamentada. Todo despacho, ele não pode simplesmente aplicar, por exemplo, uma pena, porque ele acha que é viável, é compatível, é proporcional. Ele deve fundamentar toda a sua decisão. Então, todas as decisões são fundamentadas. Os julgamentos são públicos, não existe julgamento privado, sob pena de nulidade. Se ele não fundamenta, ou se ele fecha as portas do fórum, salvo situações de crimes de alta periculosidade, mesmo assim, não poderá ser fechado. O que pode haver uma restrição quanto ao número de membros, mas é público, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito da intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então tem alguns aspectos a gente observar aqui. No caso, por exemplo, do julgamento do Bruno, todo mundo queria estar dentro do fórum, não cabia todos ao mesmo tempo, nem mesmo a imprensa pôde estar toda presente lá dentro, porque então são exceções. Então não houve nulidade, porque havia ali pessoas ocupando as cadeiras daquele local, então houve a publicidade. Mas, como eu falei, a lei pode limitar a presença em determinados atos, como eu acabei de falar. As próprias partes, então a situação que vai ser limitada às próprias partes. As próprias partes, acusação e defesa, estarão presentes, e seus advogados, e somente estes. Existem casos em quais, nos preservação do direito à intimidade do interessado, e que o sigilo não prejudique a informação, não prejudique o interesse público da informação. A informação é de direito público, mas existem casos que são extremamente peculiares. Imagine a situação, uma decisão ali de separação judicial, um casal diante do juiz. Então, a situação que não há interesse público, não há amplo interesse público.
É lógico que aquela decisão vai ser despachada, vai ter a motivação, vai ter fundamento e a decisão será pública, mas o direito à intimidade deve ser preservado. E lembrando também que a lei, olha, a lei poderá limitar certas situações. Lembra do caso Nardoni? Lembra do caso Bruno? Então fica limitado para que não haja tumulto, para que não haja transtornos no julgamento. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros. Para entender esse inciso 10, nós temos que lembrar o seguinte, que os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, eles têm funções típicas e funções atípicas. Executivo, o poder, função típica, principalmente a administração pública, mas ele tem a função atípica de legislar e julgar. Ele julga ali no processo disciplinar. O poder legislativo, ele administra, legisla e julga. Função típica é legislar. O poder judiciário, a sua função típica é julgar, julgar e sua função atípica seria administrar e ainda legislar quando ele faz o seu regimento interno. Nessas decisões administrativas dos tribunais, que está grifado em verde, estamos falando aqui de função atípica. E essa função atípica, por exemplo, nós temos aqui o julgamento de uma punição de um servidor do judiciário. É um julgamento de questões da sua jornada de trabalho. Então, até mesmo a elaboração do seu regimento interno. Então, tudo isso são instâncias no administrativo dentro do judiciário. E então, essas decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública também. Então, o princípio da publicidade prevalece na função atípica do judiciário, que é administrar sua própria instância, o seu próprio local de trabalho. Sendo as disciplinares, no caso de punição, no caso de falta disciplinar de seus funcionários, tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. O que é maioria absoluta? É a maioria dos presentes? De forma alguma. Imagina que o tribunal ele possua, vamos citar uma suposição, 11 membros. Então a maioria absoluta será 6. Se tiver 6 presentes na reunião, a maioria absoluta será 6. Se tiver 7, a maioria absoluta será 6. Se tiver 11, a maioria absoluta será 6. Então a maioria absoluta dos membros é um número fixo, enquanto a maioria relativa, todos nós sabemos que é a maioria dos presentes. Se tiver 7, a maioria relativa é 4. Se tiver 7, a maioria absoluta é 6. Então, portanto, nessas questões de disciplinar, vai julgar um comportamento de um servidor ali do tribunal, deve ser tomado por maioria absoluta de seus membros. A decisão é motivada e a sessão deve ser pública. 11. Nos tribunais, com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com mínimo de 11 e máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, promovendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Vamos entender esse inciso 11 então. Primeira coisa, os tribunais com mais de 25 julgadores, então com número superior a 25 juízes. Primeira coisa, mais de 25 juízes. Poderá ser construído então que órgão especial. E a composição desse órgão especial é de no mínimo 11 e máximo 25, portanto, de 11 até 25, de 11 a 25 juízes, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas à competência do Tribunal Pleno. Então, quem que institui esse órgão especial? É o próprio tribunal, é o Pleno. Todo o tribunal reunido vai então criar esse órgão especial, promovendo metade das vagas por antiguidade,
metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do pleno. Não será por merecimento. Metade das vagas será por antiguidade e metade das vagas será por eleição do pleno. Lembre-se, importante, acima de 25 juízes deve ter o tribunal. O número mínimo é de 11 a 25 componentes, este órgão especial. No estado de Minas Gerais, por exemplo, existe aqui um órgão especial chamado ADIS e Incidentes, que ADIS e Incidentes. Ele está dentro do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, que contém mais de 25 membros. E a função dele é julgar as ações de inconstitucionalidades e incidentes de arguição de inconstitucionalidade. Então, esse órgão está dentro do que está na Constituição. Acima de 25 juízes, ele contém 12 membros, então acima de 11. Não importa qual estado você está, talvez no seu estado deve ter algum desses órgãos especiais. Para a sua prova, é importante lembrar, acima de 25 juízes, a composição dos membros são de 11 a 25 e a competência deles serão delegadas pelo tribunal, pelo pleno do tribunal, e metade das vagas por antiguidade e outra metade por voto de todo o tribunal, do pleno do tribunal. Se você mora no Rio de Janeiro, aí vocês têm um órgão especial do Tribunal Fluminense. Ele é composto por 13 membros. E também a eleição é feita da mesma forma, ou melhor, as vagas são ocupadas por antiguidade metade e outra metade por eleição pelo tribunal, pelo pleno do tribunal. Mas não paramos por aqui, nós continuamos no inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Isso é importante. Guarde para a prova, a atividade jurisdicional é ininterrupta. É proibido, por exemplo, o preso ficar além do tempo da sua pena. A sua pena encerrou dia 2 de abril. E nesse dia é feriado. Um tribunal e há um recurso lá é o tribunal que decide, é o tribunal que está disciplinando ali, que decidiu pelaquela prisão. Então, portanto, o tribunal ele deve, naquele dia de feriado, expedir o alvará de soltura para ele. A autoridade administrativa do presídio não pode soltá-lo sem o alvará do juiz. E como isso será feito? Tem que ter um juiz de plantão. Por isso, é vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, que são os tribunais de justiça do Estado, funcionando, ou os tribunais federais também, de segundo grau, funcionando nos dias que não houver expediente forense normal, juiz em plantão permanente. Haverá plantão de 24 horas para os juízes, para que possam expedir alvarás, analisar habeas corpus, e entre outros. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Na hora da prova, qual o critério para a demanda de juízes em determinada localidade? São duas. A demanda judicial é a primeira, a quantidade de processo, a quantidade de ações e a respectiva população. Então, tem o fator numérico e o fator da demanda judicial. São os dois critérios para a quantidade de juízes que vai haver em determinado tribunal, em determinada jurisdição. Quais são eles? Demanda judicial e respectiva população. População ampla, região metropolitana, ou população pequena, municípios, pequenos aglomerados de municípios, e ainda a demanda, inúmeros processos, inúmeros recursos, inúmeras ações. Então, assim será a composição. 14. Os servidores receberão delegação para a prática dos atos administrativos e atos de mero expediente de caráter decisório. Esses incisos que nós estamos estudando
Nós estamos falando do Estatuto da Magistratura. Lei complementar vai instituir o Estatuto da Magistratura, que vai disciplinar esses incisos que nós estamos lendo. E aqui nós chegamos num ponto que temos que tomar cuidado. Os servidores receberão delegação. Delegação para a prática de atos de administração. Você já ouviu falar do oficial de justiça? Você já ouviu falar daqueles servidores que trabalham no fórum, o escrivão ali forense, e atos de mero expediente sem caráter decisório. Eles então serão delegados a eles vão assinar, eles vão escrever, eles vão expedir, eles vão intimar, eles vão notificar, eles vão citar. Eles estarão a serviço da justiça e receberão delegação para práticas de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. Quem vai decidir é o juiz ou é o magistrado. Esses servidores, não. Então, caráter decisório, somente o juiz. 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Quando a gente for falar aqui do artigo 15, a gente tem que lembrar do juiz natural, do princípio do juiz natural. Existe um juiz competente para julgar determinadas causas. E nós temos que lembrar também que nas grandes comarcas, capitais, cidades grandes do interior, bem como nos TJs da vida, normalmente existe mais de uma vara de um mesmo assunto especializado. Nós temos, por exemplo, a cidade de Campinas. Campinas existe 4 varas de sucessões e cada uma delas tem um juiz diferente. E qualquer uma dessas varas é competente para julgar, por exemplo, causas relativas à herança, alguém que morreu em Campinas. E isso não contradiz o juízo natural. Essa razão de existir mais de uma vara sobre o mesmo tema é simples: acúmulo de processos. E o inciso 15 diz que a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Será distribuído proporcionalmente entre todos aqueles competentes para analisar, para julgar aqueles mesmos assuntos em todos os graus de jurisdição. Tem assunto que vai direto para o tribunal, tem assunto que é competência do tribunal, tem assunto que é o juiz de primeira instância. Então a distribuição será imediata e proporcional em todos os graus de jurisdição. Aqui nós terminamos o artigo 93. Eu encontro você no próximo vídeo. O artigo 93, parte 2, nós terminamos, parte final. Encontro você no próximo vídeo, no artigo 94. Até a próxima.